Caríssimos amigos, em prosseguimento ao estudo do livro Caminho, Verdade e Vida, ditado pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, vamos abordar o tema Tende Calma. Procurando maior fidelidade ao texto, vou ler o que dispõe o item. E disse Jesus: mandai assentar os homens. João 6:10. Esta passagem do Evangelho de João é das mais significativas. Verifica-se quando a multidão de quase 5 mil pessoas tem necessidade de pão no isolamento da natureza. Os discípulos estão preocupados. Felipe afirma que 200 dinheiro não bastarão para atender a dificuldade imprevista. André conduz ao mestre um jovem que trazia consigo 5 pães de cevada e 2 peixes. Todos discutem. Jesus, entretanto, recebe a migalha sem descrer de sua preciosa significação e manda que todos se assentem. Pede que haja ordem, que se faça harmonia e distribui o recurso com todos maravilhosamente. A grandeza da lição é profunda. Os homens esfomeados de paz reclamam a assistência do Cristo. Falam nele, suplicam-lhe socorro, aguardam-lhe as manifestações. Não conseguem, todavia, estabelecer a ordem em si mesmos para a recepção dos recursos celestes. Misturam Jesus com as suas implicações, suas ansiedades loucas e seus desejos criminosos. Naturalmente se desesperam, cada vez mais desorientados, porquanto não quer ouvir o convite à calma, não se assenta para que se faça a ordem, persistindo em manter o próprio desequilíbrio. Vamos verificar neste item que durante a passagem de Jesus na Terra, multidões o seguiam. E quem era essa multidão e o que buscava? Em João 6:20, diz o apóstolo: e grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Aquela multidão era composta por pessoas de todo tipo. Havia fariseus que buscavam uma falha em Jesus a fim de acusá-los, religiosos preconceituosos e opositores, pessoas materialistas focadas em bens materiais, pessoas que buscavam uma cura ou libertação, seguidores que gostavam de ouvir as sábias palavras do Mestre, pessoas incrédulas que buscavam sinais para poder crer, e havia também, embora em menor proporção, adoradores que o serviam e o amavam com verdade e sinceridade. Em determinado dia, na região da Galileia, próximo a Tiberíades, em um lugar ermo e longe da cidade, Jesus estava anunciando a uma grande multidão as boas novas. Já era tarde e as pessoas insistiam em ficar. Naquele dia, ainda cedo, um jovem rapaz acordou disposto a fazer algo diferente. E com a alma faminta do verdadeiro alimento, foi ao encontro de Jesus. Mas ao contrário daquela multidão egoísta, aquele jovem decidiu levar em sua mochila 5 pães de cevada e 2 peixes. O tempo passou, e já no final da tarde, aquela multidão faminta e buscando o milagre insistia em ficar naquele lugar. Neste momento, os discípulos já estavam preocupados e pediu ao mestre que os despachassem, a fim de que fossem comprar algum alimento nas aldeias. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: onde compraremos pão para estes comerem? Felipe, com espanto, disse que nem mesmo 200 dinheiros seria o suficiente para comprar pão e alimentar aquela imensa multidão. Só para se ter uma ideia, um dinheiro ou denário era o salário de um dia de trabalho. Logo, 200 dinheiros era o equivalente a 6 meses e 20 dias de trabalho. E mesmo assim, não seria suficiente para comprar alimento para aquela multidão. O apóstolo João revela que havia cerca de 5 mil homens, sem contar as mulheres e crianças. Portanto, no total, contava com 10 mil a 13 mil pessoas. E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar.
Assentaram-se os homens em número de quase 5.000. Era realmente impossível alimentar aquela multidão naquele lugar ermo e isolado. Mas, para a glória de Deus, aquele jovem que desde cedo estava com seus 5 pães e os 2 peixes, viu naquele momento uma grande oportunidade de cooperar com o reino de Deus. E não pensou 2 vezes. Chamou André e disse: olha, Senhor, eu trouxe 5 pães e 2 peixes. Tomai e levai ao mestre. André, ainda sem jeito, chegou a Jesus e disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que significa isso para tantos? Jesus então ordenou que a multidão se assentasse e, havendo dado graças a Deus, repartiu entre os discípulos e este com as pessoas presentes. Quando já estavam satisfeitos, ele disse aos discípulos: recolha os pedaços que sobrarem, a fim de que não se perca nada. Eles ajuntaram os pedaços e encheram 12 cestos com o que sobrou dos pães. Constatamos que neste episódio bíblico, que os discípulos não tiveram a confiança necessária, não tiveram a calma necessária para entender que, estando com Jesus, aquela situação seria resolvida imediatamente. E foi o que ocorreu. Outra situação, outro episódio bíblico, nos relata que os discípulos nos relata que os discípulos não tiveram a calma necessária para enfrentar a tempestade, a fúria, durante um momento em que estava no mar. O milagre em que Jesus acalma a tempestade está registrado nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Esse milagre revela a completa divindade de Cristo. Ele é o verdadeiro Filho de Deus, cujo poder se estende sobre todas as coisas. Jesus acalmou a tempestade quando seguia com os discípulos num barco com o objetivo de atravessar o mar da Galileia. Antes, Jesus havia passado o dia ensinando as multidões que o seguiam e curando muitos doentes no lado ocidental do mar. No final da tarde, ele entrou num barco de pesca, acompanhado de seus discípulos, e lhes ordenou que partisse para o outro lado do lago. Naturalmente fatigado pelo dia exaustivo que havia enfrentado, Jesus rapidamente adormeceu na polpa da embarcação. Enquanto Jesus dormia, seus discípulos conduziam a embarcação, que rumava para o outro lado do mar da Galileia. Como muitos discípulos eram pescadores de profissão, eles estavam completamente habituados àquela região. Isso indica que provavelmente aconteciam mudanças climáticas inesperadas. Na verdade, as tempestades repentinas são características daquela região. O Mar da Galileia é um grande lago que mede cerca de 21 km de comprimento e 14 km de largura. O lago é cercado por montanhas e está aproximadamente a mais de 200 metros abaixo do nível do mar. Tudo isso favorece o acúmulo de ar quente na superfície do lago. Em condições normais, as águas do Mar da Galileia são bastante calmas. Mas durante uma tempestade, as águas ficam perigosamente agitadas, com ondas que podem superar 2 metros de altura. Tudo indica que esse era exatamente o cenário no momento em que Jesus acalmou a multidão. No momento que Jesus acalmou a tempestade. O começo da noite já havia caído sobre eles e a violência da tempestade era tão grande que assustou até mesmo os discípulos de Jesus, que eram experientes pescadores. Enquanto Jesus Cristo dormia tranquilamente, os discípulos lutavam com seus remos e o leme na tentativa de fugir da tempestade. Mas o esforço daqueles homens era inútil e o perigo de naufrágio se apresentava como real. O mestre só despertou quando foi chamado por seus discípulos. Eles estavam desesperados. Por isso, perguntaram ao Senhor Jesus: Mestre, não se importa que pereçamos? Nessa mesma hora, Jesus se levantou, repreendeu o vento
e ordenou que o mar se acalmasse. Então, imediatamente o vento cessou, a tempestade acalmou e as águas do mar ficaram absolutamente tranquilas. Após acalmar a tempestade, Jesus perguntou aos seus discípulos por que eles tinham ficado com medo. Em seguida, ele repreendeu a todos com o seguinte questionamento: onde está a fé de vocês? Por que não tiveram calma? Por que não confiaram? Perplexos, aterrorizados e maravilhados com a soberania do Senhor Jesus, os discípulos só conseguiam perguntar uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O milagre em que Jesus acalma a tempestade nos ensina que devemos ter calma diante das tormentas da vida. Jesus não repreendeu os discípulos por terem sentido medo, mas por não terem demonstrado uma fé madura. O problema é que a falta de fé inevitavelmente nos conduz ao medo. Os discípulos deviam saber que com Jesus no barco, eles estariam sempre seguros, porque Ele é o Senhor do universo. Ele controla todas as coisas de acordo com a sua vontade. Até mesmo as forças da natureza, que aos olhos humanos parecem indomáveis, são completamente subjugados pelo seu poder. Por isso, não devemos temer diante das adversidades que sacodem nosso barco. Jesus nos fez uma promessa que estaria conosco até a consumação dos séculos. Nunca podemos deixar que o medo nos faça esquecer que Jesus acalma a tempestade, seja ela qual for. Com Ele em nosso barco, podemos repetir as palavras do rei Davi: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Salmo 23. A tempestade estabelecera a perturbação no ânimo dos discípulos mais fortes. Desorientados ante a fúria dos elementos, socorrem-se de Jesus em altos brados. Atende-os o mestre, mas pergunta depois: onde está a vossa fé? O quadro sugere ponderações de vasto alcance. A interrogação de Jesus indica claramente a necessidade de manutenção da confiança, quando tudo parece obscuro e perdido. Em tais circunstâncias, surge a ocasião da fé, no tempo que lhe é próprio. Se há ensejo para trabalho e descanso, plantio e colheita, revelar-se-á igualmente a confiança na hora adequada. Ninguém exercitará otimismo quando todas as situações se conjugam para o bem-estar. É difícil demonstrar-se amizade nos momentos felizes. Aguardem os discípulos, naturalmente, a oportunidade de luta maior, em que necessitarão aplicar mais extensa e intensivamente os ensinos do Senhor. Seria impossível ferir valores sem que ocorresse tais situações. Na atualidade, inúmeros companheiros invocam a cooperação direta do Cristo, e o socorro vem sempre, porque é infinita a misericórdia celestial. Mas vencida a dificuldade, vem a indagação: onde está a vossa fé? E outros obstáculos sobrevirão até que o discípulo aprenda a dominar-se, a educar-se e a vencer serenamente com as lições recebidas. Quando alguém com o propósito de diminuir disser que você não é nada e isso lhe entristecer, lembre-se da declaração de Paulo: tudo posso naquele que me fortalece. Quando a tristeza fizer você chorar copiosamente, lembre-se das palavras do Mestre: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Quando você perder o emprego e desesperado se encontrar, não esqueça das palavras do salmista: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando você olhar e não enxergar nada no horizonte, acredite: Deus converte o deserto em lago e terra seca em fonte. Quando o inimigo quiser te atacar e você não contar com a ajuda de ninguém, lembre-se: não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Quando você não souber mais o que fazer e nem que rumo tomar, entrega teu caminho ao Senhor e Ele tudo fará. Assim, em qualquer circunstância, tende calma, tende paciência. Se alguém te ofendeu, espera.
Lembre-se, não vale a pena revidar quem já carrega infelicidade em si mesmo. Afinal, só tinha aquilo que tinha disponível. Se alguém te prejudicou, espera. Não precisa vingar de quem já se encontra no lado obscuro da vida. Se sofres, espera. Tem de calma. A dor é sempre aviso santificante. Se houver obstáculo em tua vida, tem de calma. O desacerto de hoje muitas vezes é o benefício de amanhã. A árvore, prestando incessante auxílio, espela pela flor e ganha a benção do fruto. Sejam, pois, quais forem as tuas dificuldades, espera, fazendo em favor dos outros o melhor que puderes, a fim de que a tua esperança se erga sublime em luminosa realização. No livro Calma, psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado por Emmanuel, no item Mantendo a Serenidade, podemos ressaltar: consideremos que existem atitudes e assuntos que preservam o equilíbrio e a serenidade do grupo de criaturas a que pertencemos na Terra. Sabemos que nada sucede sem permissão da divina providência, mas todos somos chamados a cooperar com a providência divina, que nos consente a liberdade de atuar nos acontecimentos do cotidiano em nossa condição de espíritos responsáveis. Se ouviste algum apontamento desagradável ao redor de pessoa determinada, assume a função de extintor do comentário infeliz, porque a transmissão de conhecimento desse naipe não tem qualquer significação construtiva. Diante de um amigo que se queixa desse ou daquele parente, não comuniques ao parente acusado desabafo havido, porque apenas agravarias uma guerra familiar que adia indefinidamente a comunhão daqueles que nascem nos mesmos laços de consanguinidade para o aprendizado da união fraternal. Não dramatize os próprios problemas para não difundir impressões exageradas de temas negativos capazes de prejudicar muita gente. Abstente de vaticinar calamidades que provavelmente jamais aconteçam. Protege-te contra o veneno dos boatos, aprendendo a ouvi-los e esquecê-los. Se tiveres algum pressentimento ou algum sonho, vislumbrando ocorrências infelizes, silencia e ora pela paz do que estejam incluídos em tuas impressões, porque a espiritualidade maior te permite esses informes imprecisos para que ajudes a atenuar o mal ou extingui-lo, e não para que favoreças a expansão. Recorda, em muitos lances difíceis da vida, a serenidade dos outros depende exclusivamente de você. Portanto, diante de qualquer obstáculo, diante de qualquer provação, tende calma, confia que o Mestre Jesus está ao seu lado, te amparando, te fortificando. Existe uma canção de Leandro Borges e Sandrinha intitulada Um Refrão para Sua Alma. E é muito bonita essa música. Ele diz: se eu pudesse conversar com a sua alma, eu diria, fique calma, isso logo vai passar. Eu daria um conselho: chore mesmo, e enquanto chora, aproveite para orar. Porque quem chora para Deus é consolado, é bem-aventurado e Deus não desamparará. Ele mesmo enxugará as tuas lágrimas, então desabafa e deixa ele te abraçar. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma. Eu dedico esse refrão para a sua alma. Queridos amigos, essa reflexão, ela nos dá a certeza de que, se mantivermos a serenidade diante das adversidades, se mantivermos a calma, confiarmos, os resultados serão verificados em pouco tempo. Então,
Tenham calma, confiem, creiam, porque Jesus, o nosso mestre maior, sempre estará ao nosso lado, nos protegendo, nos abençoando, nos encorajando a enfrentar os obstáculos. Assim, finalizando a nossa reflexão do dia de hoje, vamos agradecer a Deus, a espiritualidade maior, a Jesus, por ter nos proporcionado mais uma vez a oportunidade de falarmos sobre essa passagem bíblica tão importante e que nos traz tanto esclarecimento. Vamos finalizar com o nosso Pai Nosso, que é a oração que Jesus nos deixou quando aqui esteve na sua passagem pela matéria. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade.